Simplifique e automatize a contabilidade da sua empresa com eficiência e precisão, reduzindo erros, garantindo um processo de registro e contabilização de documentos fiscais mais ágil e preciso. A solução apresenta as seguintes vantagens. A integração com o portal da Autoridade Tributária permite a importação automática dos registros do e-fatura, elimina a necessidade de login manual e oferece uma experiência mais fluida e eficiente. A leitura automatizada de documentos fiscais com QR Code, capturando e integrando as informações diretamente na contabilidade. O sistema elimina a necessidade de inserção manual, mas permite a introdução de dados manualmente, se necessário. Todos os documentos fiscais são arquivados digitalmente numa diretoria específica da empresa e associados automaticamente ao movimento contabilístico. O sistema assegura a proteção dos arquivos e facilita o acesso a partir de qualquer dispositivo, proporcionando agilidade e segurança. A app QR Docs permite a leitura de documentos diretamente do dispositivo móvel ou a importação de arquivos em PDF ou imagem, de forma rápida. Elimina o preenchimento manual e aumenta a produtividade da equipa. A automatização reduz erros humanos, torna os registros contabilísticos mais precisos e confiáveis e ajuda a evitar problemas fiscais. A contabilidade inteligente do Artsoft automatiza tarefas repetitivas, permitindo que a equipa se concentre em tarefas de maior valor, como análises financeiras e decisões estratégicas. Neste tutorial vamos mostrar duas formas de recolher os dados dos documentos fiscais e os passos necessários em cada uma delas. Importação direta através do portal da AT. A importação online é realizada através do botão Importar AT, disponível na janela da Contabilidade Inteligente. Caso o utilizador, ou um grupo associado ao mesmo, tenha gravadas as credenciais da AT no seu registro, ao pressionar este botão o login é automaticamente efetuado, assim como a importação dos registros. Se os dados forem inválidos ou inexistentes, é aberto o ecrã de autenticação no portal das finanças, sendo solicitado ao utilizador que insira manualmente as credenciais necessárias. Após validação pelo portal das finanças, é executado o serviço solicitado, importando de imediato os registros. Esta funcionalidade tem a vantagem de obter os valores de incidência e de IVA de todos os registros disponíveis no e-fatura entre as datas solicitadas, com as taxas de IVA discriminadas. Pressionando o botão Sim na mensagem do resumo da importação dos registros, é mostrado o relatório da importação dos documentos. Esta importação web não atualiza documentos já conciliados para evitar potenciais diferenças entre os valores dos registros e-fatura e os documentos da contabilidade. A importação offline é realizada através do botão Importar CSV, no entanto, os registros que possuem mais de uma taxa de IVA, por impossibilidade de efetuar os cálculos com um grau de certeza de 100%, são importados sem detalhe das mesmas. Através da opção Importar detalhes, no menu de contexto do botão direito do rato, é possível importar dados do registro selecionado a partir do site da AT. Após a importação dos registros de documentos, faz-se a integração contabilística automática dos mesmos. Usando o botão automático, os registros selecionados são conciliados e lançados na contabilidade, sendo usada a regra que melhor se adequa para cada um deles. Usando a opção Lançar na contabilidade, disponível no menu de contexto do botão direito do rato, é aberto o ecrã Integração contabilística, para se selecionar a regra pretendida. Se for selecionada uma regra de conta corrente e caso o fornecedor ainda não exista como terceiro na empresa, o utilizador é questionado se pretende criar a conta de fornecedor. Em simultâneo com a criação da conta, são aplicadas as contas da regra selecionada. O registro do mesmo é criado com os dados disponíveis. Se utilizar o método de integração automática, esta funcionalidade também é aplicada automaticamente quando são aplicadas regras de integração de conta corrente, não existindo interação com o utilizador. No separador Detalhes conciliados, visualiza-se a integração contabilística efetuada. Para além disso, no menu de contexto do rato, é possível anular a conciliação caso não esteja correta, ou se pretende alterar a contabilização, ir para o documento de conta corrente, ou de contabilidade, ou ir para o registro de terceiro. Nos lançamentos deste quadro, é ainda possível ir para a conta da contabilidade respectiva.
Adicionar documentos fiscalmente relevantes ao arquivo eletrónico. Na janela da Contabilidade Inteligente estão disponíveis 3 formas de importação de documentos ou dos seus dados, através da leitura do QR Code. As opções disponíveis são: Ficheiros, permite importar ficheiros em formato PDF, ou imagem nos formatos JPG ou PNG. Leitor QR Code, permite usar um leitor de códigos de barras bidimensionais. Câmara, permite usar a câmara de um dispositivo móvel para ler o QR Code. Se, por exemplo, a empresa enviar por e-mail ou num suporte magnético os seus documentos, poderá guardá-los numa pasta específica e posteriormente selecionar os que pretende importar. Ao clicar na opção Ficheiros, será aberto um ecrã onde pode escolher os ficheiros sequencialmente, usando a tecla Shift ou alternadamente, usando a tecla Ctrl. De seguida, pressione o botão Abrir. O Artsoft mostrará uma mensagem de confirmação de adição dos documentos selecionados ao arquivo eletrónico, como comprovativo, no formato que foram importados. Relembramos a importância da qualidade da digitalização, visto que os dados são recolhidos pela leitura do QR Code. Na Contabilidade Inteligente fica o registro de todos os documentos importados, ficando indicado na última coluna aqueles que foram inseridos por leitura do QR Code, através do símbolo. No cabeçalho do ecrã podem ser aplicados filtros relativos à origem dos dados. QR Code. E-fatura AT. Ficheiro CSV. No menu de contexto do botão direito do rato, existem 2 opções específicas para esta forma de adicionar documentos. Abrir detalhes, abre um ecrã com os detalhes do documento e a imagem do respectivo documento. Abrir anexo, abre o documento com a aplicação pré-definida. Ao efetuar a conciliação e integração do registro do documento, é possível verificar nos detalhes conciliados a origem do registro. Se for QR mais AT, significa que tanto a AT como o gabinete têm o documento, logo está conciliado em ambos os lados. Se for AT ou CSV, significa que o documento só existe do lado da AT e o gabinete de contabilidade ainda não tem o documento físico nem eletrónico. Se for QR, significa que foram lidos os ficheiros em formato PDF ou imagem, ou foi efetuada a leitura do QR Code através de um leitor ou câmara. Se os registros dos documentos forem adicionados através da leitura de QR Code, com qualquer das opções, leitor QR Code ou câmara, não ficam disponíveis no arquivo eletrónico, uma vez que o documento não se encontra digitalizado. O arquivo eletrónico faz o armazenamento seguro dos documentos com ou sem QR Code. Este pode ser acedido através do botão Arquivo Eletrónico, disponível na parte inferior do ecrã da Contabilidade Inteligente. Ou através do menu Contabilidade, Integração com outros sistemas, Arquivo Eletrónico. O nome do documento arquivado é composto pelo NIF do fornecedor mais a identificação única do mesmo, para que não haja duplicação de registros. Ao dar duplo clique ou ativando a opção Abrir ficheiro, no menu de contexto do botão direito do rato, pode visualizar o documento que estiver selecionado. O botão Exportar ficheiro permite gerar o arquivo eletrónico em formato SAFT no ficheiro índice XML, útil para inspeções efetuadas pela AT. Pode selecionar o mês para gerar o arquivo na diretoria Arquivo DOC da empresa. Se existirem documentos nacionais aos quais não é possível ler o QR Code, por falta deste no documento, ou por não estar legível, o Artsoft informa essa situação e questiona o utilizador se o pretende inserir manualmente. Se responder afirmativamente, é aberto o ecrã para inserção manual de registros, e aí poderá preencher os campos que se encontram à esquerda da imagem, sendo mostrada a digitalização do documento do lado direito. No caso de documentos provenientes das ilhas, o campo Espaço Fiscal fica disponível e deve ser preenchido. Os valores devem ser introduzidos manualmente com as taxas respectivas, sendo aplicadas as correspondentes taxas de IVA em vigor, de acordo com as taxas disponíveis na Tabela Geral de IVA para a Madeira e para os Açores. Nos documentos estrangeiros, não é possível fazer a importação automática dos dados, porque o QR Code simplesmente não existe. Isto significa que os registros intracomunitários e extracomunitários têm de ser inseridos manualmente, quando são importados via ficheiros. Em relação aos valores do IVA, há que terem atenção o seguinte.
Nos documentos intracomunitários é sempre aplicada a taxa normal, uma vez que nas aquisições intracomunitárias de bens ou serviços o fornecedor do outro país não cobra IVA e o comprador em Portugal é responsável por declarar e pagar o IVA devido, como se fosse uma autoliquidação. Em Portugal, a taxa de IVA aplicada será a taxa normal, atualmente 23%. Nos documentos extracomunitários não há configuração de IVA, porque os documentos estão sempre isentos de IVA. No quadro da inserção manual do documento existe uma opção, fatura emitida no estrangeiro, no campo, tipo. Existem alguns campos específicos para este tipo de documentos, como é o caso do país e da moeda para efeitos de câmbio em documentos extracomunitários. Ao importar um documento, no exemplo intracomunitário, verificamos que o campo, espaço fiscal, fica inativo e no grupo Valores só temos disponível o campo da interseção da linha, taxa normal, com a coluna, total, visto que o valor do IVA é calculado. A seguir faz-se a integração contabilística automática do documento. Para se identificar o mercado de origem de um documento, tem de se aceder à configuração das regras da contabilidade inteligente. Aí define-se o mercado de proveniência do fornecedor. Continente, intracomunitário, extracomunitário, Madeira, Açores. Usando a opção Lançar na contabilidade, disponível no menu de contexto do botão direito do rato, é mostrado novamente o detalhe do documento e ao carregar no botão Gravar. Caso o fornecedor ainda não exista como terceiro na empresa, o utilizador é questionado se pretende criar a conta do mesmo. Em simultâneo com a criação da conta de fornecedor, são aplicadas as contas da regra selecionada. No separador Detalhes conciliados, verificamos que o valor de IVA serve para fazer os movimentos de autoliquidação de IVA intracomunitário, tal como é exigido pelo Código do IVA. No caso dos documentos extracomunitários, a situação é muito semelhante, diferindo na questão do IVA. O único campo disponível nos valores é o total de incidência isento, uma vez que o IVA não é aplicado em documentos extracomunitários. Os valores são lançados na moeda do documento e o Artsoft apresenta-os em euros, porque são convertidos automaticamente. Podendo ser consultado o respectivo contravalor em moeda através da tooltip disponível na coluna Valor e na integração contabilística. Neste caso, precisa ter o registro do câmbio da moeda a usar na tabela de câmbios. Os documentos também podem ser importados diretamente nos diários, através da opção disponibilizada para esse efeito na barra de ferramentas, Inserir documento a partir do QR Code. O procedimento é exatamente o mesmo que se viu até aqui para todas as opções disponíveis. Pode ainda recorrer à aplicação QR Docs, disponível em Android e em iOS. Com esta aplicação vai poder ler documentos fiscais em papel e a partir do seu QR Code. De seguida, só tem de confirmar os dados recolhidos, tirar uma fotografia e sincronizar os mesmos com o Artsoft e o arquivo eletrónico. A app permite a consulta do histórico dos documentos e a consulta dos documentos que ainda estão em sincronização com o Artsoft, ou seja, que ainda estão pendentes de validação por parte do contabilista, e aqueles que já estão na contabilidade e já têm o número do arquivo. A contabilidade inteligente no Artsoft revoluciona a forma como os contabilistas registam e contabilizam documentos fiscais. É uma solução inovadora que automatiza a contabilização de documentos fiscais através da importação automática do portal da AT ou da leitura de QR Code, com possibilidade de os arquivar eletronicamente. A importação automática de documentos através do portal da AT ou a geração de arquivo eletrónico com os documentos importados em formato PDF ou imagem requer o licenciamento do submódulo de Contabilidade Inteligente do Artsoft. Use a contabilidade inteligente recorrendo ao Artsoft versão 25 ou superior. Para saber mais informação sobre este tema, consulte a formação de Contabilidade Inteligente e Importação SAFT. Gostou do tutorial e quer aprender mais sobre a Artsoft? A resposta está na formação. Com o apoio da nossa equipe de tutores, temos para si mais de uma dezena de formações disponíveis. Pode inscrever-se por temática ou adquirir o ArtPass se preferir ficar com acesso livre de trânsito a todas as formações. A decisão está nas suas mãos. E se quiser ir mais além, pondere a formação personalizada por empresa e dê aos seus colaboradores mais ferramentas para o sucesso do seu negócio. Vemo-nos na formação